Era preciso pagar para que nós tivéssemos a salvação. É nesse momento que o doutor Angélicos da igreja, Tomás de Aquino, vai visitar Inocêncio IV, e a igreja já era tremendamente poderosa. A igreja já era rica e milionária devido ao comércio que fazia com amor, e ali estava Inocêncio IV, e diz orgulhoso para o doutor Angélico Tomás de Aquino: veja, Tomás, agora nós não precisamos mais dizer que não temos ouro nem prata. Ele se referia a uma passagem de Pedro, no Atos dos Apóstolos, em que Pedro está entrando em a Porta Formosa em Jerusalém, e o mendigo lhe pede, um homem que não conseguia caminhar, um paralítico, fala: Senhor, dá-me alguma coisa. E Pedro diz para ele: nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o meu amor. Levanta-se e anda em nome de Jesus. E aquele homem levanta-se e anda. Mas Inocêncio IV dizia para Tomás de Aquino: veja, Tomás, agora nós não precisamos mais dizer que não temos ouro nem prata. E Tomás responde para ele: mas também nós não podemos mais ter o amor de dizer levanta-te e anda em nome de Jesus. Tomás de Aquino percebeu perfeitamente o que estava acontecendo. E aí nós temos mortes, nós temos destruições, nós temos fogueiras que ardem e que destroem, nós temos João Rus, que é queimado simplesmente porque ele dizia: esse não é o Jesus que eu conheço, esse não é o Jesus de amor. Nós estamos vendendo e comercializando Jesus. E João Rus, em 1415, aquele que viria a ser a reencarnação de Allan Kardec, é queimado. E Rus significa ganso. E no momento que ele é queimado, ele diz: agora as fogueiras, as labaredas me alcançam, mas vai chegar um momento em que o cisne vai voar tão alto que as chamas não irão alcançá-lo. E se entrega aquele homem à morte dolorosa. E nós continuamos, lamentavelmente, aprisionados do berço ao túmulo. E assim chegamos ao século atual. Assim chegamos e caminhando com tantas atrocidades, com tantas dores e com tantos sofrimentos. É por isso que se explica a nossa opção materialista. É por isso que se explica no coletivo por que nós nos divorciamos tanto dos ensinamentos tão grandiosos de Krishna, de Buda, de Milarepa, que viveu na mesma época de Francisco de Assis, pregando no Oriente o mesmo amor que Francisco de Assis pregava aqui no Ocidente. Nós fizemos um divórcio totalmente equivocado. Nós começamos simplesmente a comercializar, nós começamos a comprar, a adquirir. Nós não conseguimos entender o que aquele homem de Nazaré dizia sobre que a cooperação era muito melhor do que a competição. Nós começamos a sistematizar, porque o nosso sistema educativo que temos no Brasil é um sistema totalmente baseado na escola jesuíta, é um esquema competitivo, é um esquema que nós não cooperamos, nós competimos. Nós somos treinados para sermos os melhores. Quando os filhos dizem para o pai: eu vou fazer tal curso, o pai diz: não faz isso não, meu filho, que isso não dá dinheiro. Nós nunca falamos ou perguntamos: meu filho, é dessa forma que você vai ajudar a sociedade? É dessa forma que você vai de fato se realizar e contribuir para a transformação? Porque nós estamos em uma sociedade totalmente produtivista, fruto de tudo isto que nós vivemos em termos espirituais. Mas eis que em 1857, na França, no período do Iluminismo, na Cidade Luz, no momento que nós tínhamos acabado de sair da Revolução Francesa, que trouxe ideais, é verdade, de liberdade, igualdade e fraternidade, mas também trouxe o grito rouco de Pierre Gaspard Chopetre na Catedral de Notre-Dame, quando ele disse: nós já derrubamos os Bourbons, nós não precisamos mais de Deus. E passaram então a ridicularizar a figura divina, porque se nós éramos tão poderosos, nós não precisávamos mais de Deus. Era um período em que a cultura, as artes, tudo estava brilhando, menos a nossa espiritualidade. É nesse momento que Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec,
um homem treinado para a ciência, para a educação, formado em letras e em ciências médicas. Um homem que vai escutar, foi treinado em Yverdun por Pestalozzi, um dos maiores educadores da história. Allan Kardec começa a se interessar e é chamado para assistir uma sessão onde havia uma certa comunicabilidade dos espíritos naquilo que se chamava mesas girantes. Ele vai, é a última terça-feira de maio de 1855, e ele se apercebe que está diante de um fato que a ciência convencional não pode explicar. E aí ele tem a coragem. Ele tem a mesma coragem que nos tempos atuais teve e tem a doutora Elizabeth Klimber-Ross, a grande estudiosa da tanatologia, aquela mulher que teve coragem de adentrar nos mistérios da morte e teve coragem de ter a ciência, mas teve coragem também de ter a subjetividade. Allan Kardec vai e começa a fazer uma análise profunda, estudada. Ele começa a verificar aquilo que estava ocorrendo e oferta à humanidade. Ele não tinha nenhuma pretensão de fundar uma religião. Ele não tinha nenhuma pretensão de fundar um segmento religioso. Ele teve a pretensão, depois de conhecer aquilo que ele estava recebendo de espíritos luminares, ele teve a pretensão de mostrar para todas as correntes religiosas, principalmente do Ocidente, pois já eram verdades no Oriente, ele veio nos mostrar a pré-existência da alma. Ele veio nos mostrar a teoria do renascimento. Ele veio nos mostrar que não existe o inferno, que seria a negação de um Deus de amor. Ele veio nos mostrar que nós temos oportunidades. Ele veio nos mostrar que a modificação do mundo depende das nossas ações e não do milagre ou do sangue do inocente que jorrou na cruz há 2000 anos atrás. É preciso que nós nos transformemos. Ele veio nos mostrar que o mal do mundo se chama egoísmo. Ele veio nos dar em O Livro dos Espíritos, o maior tratado de filosofia, de teologia surgido naquela época, que vem nos libertar do parêntese do tempo. E ele mandou aquilo para todos. Lamentavelmente não foi compreendido. Lamentavelmente ele estava indo contra toda uma estrutura de poder. E se aquilo fosse aceito, evidentemente, os cofres poderiam se esvaziar. Mas nós íamos novamente nos encher de amor. Mas Allan Kardec, quando nós observamos mais naquilo que nos une do que naquilo que nos separa, nós vamos observar que Allan Kardec nos auxilia a entendermos toda a proposta maravilhosa do Oriente. Ele traz de novo para o Ocidente uma proposta de nós repensarmos sobre o nosso objetivo, por que aqui estamos, de onde vimos, para onde vamos, e como é que nós vamos fazer para que nós possamos melhorar. Allan Kardec, então, faz uma proposta grandiosa, uma proposta de transformação interior, que os espíritas chamamos de reforma íntima. Só existe a modificação se nós fizermos a reforma íntima. Se nós analisarmos, conforme diz a doutora Robin Cassage, o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Se nós entendermos que todos nós temos dentro de nós egoísmo, orgulho, vaidade, apegos, mas nós temos no nosso interior bondade, santidade, paciência, e a nossa função enquanto aqui estamos é fazer com que o nosso lado luz ilumine o nosso lado sombra. Ele nos convoca então para uma proposta de amor. Ele nos chama para nos unirmos. Ele nos chama para um movimento que é muito mais do que ecumênico, é um movimento universal, porque inclui aqueles até que não têm segmento religioso, aqueles que não vestem nenhum manto religioso. Ele nos mostra, conforme nos diz Voltaire, que as religiões são diferentes, porque elas foram feitas pelos homens, mas a lei de Deus é uma só, é única, que é o amor. E ele mesmo dizia: eu não acredito no Deus que os homens fizeram, mas eu acredito no Deus que fez os homens. Ele nos chama a um acordar diferente. Ele nos associa agora através da experimentação que foi feita por Robert Crookes. Ele nos chega e nos orienta que a ciência não é inconciliável com a espiritualidade. Ele nos mostra que é possível voltarmos aqui no Ocidente
ao cristianismo primitivo, ao cristianismo redivivo, a um cristianismo cuja base de sustentação é o amor. Nós precisamos ter a coragem de fazer essa transformação. E essa transformação só se faz verdadeiramente se nós unirmos com os nossos irmãos que trazem essa beleza de ensinamento, tão bem aceito pelos orientais, que se mostrou não ser incompatível com a ciência e com a tecnologia, mas, ao contrário, nos completa.